Olá, amigos telespectadores, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Eu sou o Rav Shai Ben Yehudá e este é o programa Or Teshuvá, retorno às nossas raízes hebreias do primeiro século e ao conhecimento e à fé no Yeshua judeu, aquele que ensinou a Torá e andou de acordo com a fé ensinada pelos nossos pais. Em nosso programa de hoje, nós queremos enfocar com vocês a vinda de Mashiach e a sua importância para o nosso povo e a prioridade que foi dada ao nosso povo. Eu quero começar lendo com vocês um trecho da carta de Shaul HaShalir, o apóstolo Paulo, assim conhecido, aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, ele diz o seguinte: pois não me envergonho do evangelho ou das boas novas, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, veja bem, é importante a gente esclarecer que quando a gente fala em salvação, muitas vezes isto soa mal para o nosso povo, porque o nosso povo entende que é o povo eleito, a nação eleita, e portanto já é o povo salvo. No entanto, a situação pecaminosa em que vivia o nosso povo nos dias de Yeshua fez com que a prédica, a mensagem que mais fazia sentido naquele momento fosse a mensagem do arrependimento. Aliás, o texto que fala da nova aliança, de Jeremias 31 a 34, fala de uma nova aliança, de uma renovação da aliança feita lá no Sinai, onde nesta renovação Deus colocaria a Torá no coração do nosso povo. Então é muito importante que quando a gente fala em Torá no coração, a gente fala em obediência, em mais obediência. E fala, consequentemente, também em mais conhecimento. A gente vê, por exemplo, que aparece ali Yohanan batizando o nosso povo, não os gentios ainda naquela época. E Yohanan aparece chamando o povo ao arrependimento dos seus pecados, chamando o povo para produzir frutos, e ele dizia que a árvore boa produz bons frutos, ou seja, chamando o povo ao arrependimento. E quando nós chamamos alguém ao arrependimento, significa também que essa pessoa precisa de salvação. Sem o arrependimento, sem a conversão, não vem a remissão de pecados, e sem a remissão de pecados não há salvação. Por isso é que Shaul HaShalir, aqui em Romanos capítulo 1, versículo 11, ele fala que as boas novas do reino era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que cresce, primeiramente do judeu. Então, o nosso povo teve a prioridade em ouvir as boas novas da nova aliança. Teve a oportunidade de colocar a Torá em seus corações. E a gente vê que aquele segmento judaico dos dias de Yeshua era o segmento que mais obedecia a Torá. E por isso crescia muito e atraía muita gente. Não podemos nos esquecer também dos grandes milagres que Yeshua fez. E isso era relevante. Nós vamos ver em próximos programas, que uma das coisas que o nosso povo aprendeu na Torá para identificar um profeta, de cara já aparece ali os sinais. Se aparecer alguém entre vós fazendo sinais,
Então, não era qualquer profeta, qualquer pessoa que se dissesse profeta, que seria crido, mas aquele que pelo menos viesse fazendo algum tipo de sinal que chamasse atenção. Por isso, muitas vezes, se reivindicava de Yeshua e a realização de determinados sinais que provocariam, então, a credibilidade de Yeshua depois desses sinais. Ou seja, o sinal é apenas o primeiro passo para a identificação de um profeta, mas não é o passo para identificar se esse profeta é verdadeiro ou falso. Isso aí nós vamos ver na sequência do programa. Então aparece Yeshua pregando o reino ali, o arrependimento para o nosso povo, e depois os seus shalirim, os seus apóstolos, os seus seguidores, dando continuidade à sua mensagem e dando prioridade ao povo judeu. Até que, mesmo depois que as portas se abriram para os gentios, com a vinda de Cornélio, o primeiro gentil, mesmo depois desta época, ainda a prioridade deveria continuar sendo dada ao povo judeu. Nós falamos em programas anteriores que em todos os lugares que os apóstolos chegavam, todas as cidades que eles chegavam, fora de Israel, na diáspora, o primeiro lugar que os apóstolos procuravam era uma sinagoga. Até porque sábado era o dia de estudar a Torá, as parashiot, as porções da Torá, e eles tinham então que encontrar esse lugar. Então o primeiro lugar que era procurado era realmente a sinagoga. Vamos continuar a leitura, vamos ler o versículo 9, capítulo 2 de Romanos, versículo 9. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Então, o que nós temos aqui? A prioridade era dada aos judeus no recebimento da Boa Nova. Nós vamos encontrar aqui no Evangelho de João, Yohanan, no capítulo 1 de Yohanan, de João, versículo 45, que diz o seguinte: Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Yeshua de Nazaré, filho de José. Então vocês vejam que o nosso povo esperava Mashiach. E de repente Mashiach foi ali identificado pelo nosso povo nos seus dias, e esse discípulo de Yeshua, esse Natanael, mais tarde discípulo de Yeshua, Filipe, digo eu, ele disse para os demais que havia encontrado aquele de quem Moisés e os profetas haviam profetizado, e essa pessoa era a pessoa de Yeshua. Nós vamos ver na sequência, por exemplo, quando Yeshua manda os seus discípulos anunciarem a palavra para as pessoas, ele escolhe os seus 12 e também escolhe 70 posteriormente, e ele diz: mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, estou enfatizando aqui a prioridade. E ao mesmo tempo, dizer a vocês, por que hoje, muitas vezes, não é dada esta prioridade para o nosso povo? Existe, obviamente, razões porque hoje a prioridade não é dada ao povo de Israel para ouvir sobre o Mashiach.
E aí existe uma situação que, obviamente, o nosso povo, para que alguém lhes anunciasse alguma coisa, essa pessoa tinha que ter credibilidade. E hoje não tem sentido pessoas que não vivem a Torá, que não observam a Torá, que não observam os ensinamentos do nosso povo, não tem sentido essas pessoas quererem ensinar justamente o nosso povo. Como disse um ditado no Brasil que diz ensinar o Padre Nosso para o vigário, né? Então, esse é um problema. Para que uma pessoa possa chegar diante de alguém para anunciar-lhe alguma coisa, essa pessoa tem que ter, no mínimo, credibilidade suficiente para que a outra pessoa a ouça, a considere. Nós vamos estar falando sobre isso também futuramente, dizendo por quê. E a gente sabe, por outro lado, que é muito mais fácil anunciar as boas novas para os gentios, para aqueles que têm pouco ou quase nenhum conhecimento das Escrituras, do que anunciar, obviamente, para quem tem algum conhecimento. Então, Yeshua orienta os seus discípulos, e nós temos aqui em Lucas 24, 47, ali nas instruções finais de Yeshua para os seus apóstolos, já no momento que antecedia a sua ascensão aos céus, que Yeshua ascendeu aos céus para ser perante o Pai, para dar continuidade ao seu trabalho. Yeshua foi chamado também como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, não exatamente segundo a ordem levítica, mas segundo a ordem de Melquisedeque, Yeshua era sumo sacerdote. E na condição de sumo sacerdote, Yeshua tinha que comparecer perante Deus para continuar o seu trabalho intercessório, seu trabalho de mediador. E isso aconteceu, obviamente, após a sua ressurreição e após a sua ascensão. Mas nesses momentos, antes de sua ascensão, em suas últimas instruções aos seus apóstolos, ele fala o quê? E em seu nome, Lucas 24, 47, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. O que nós vemos aqui? Prioridade. Quem tinha a prioridade de receber a mensagem do arrependimento e da remissão de pecados? Que lugar? Que região do planeta? Israel, Jerusalém. Começando por Jerusalém. Em programas anteriores, a gente falou aí com vocês sobre a importância do batismo. Mas daqui a pouco, continua aí conosco.